Bom, Paulo, passando a bola para você, a gente falou muito nessa semana, falamos inclusive na semana passada, no programa Oeste Sem Filtro, nosso programa diário aqui ao vivo, sempre às 15 para as 6 da tarde, às 17h45, e agora algumas medidas parece que estão sendo tomadas. Isso passa especialmente por segurança armada nas escolas. Eu acho que o Brasil precisa enfrentar esse debate. É muito difícil entender o que leva a determinadas monstruosidades, como a gente viu em Blumenau, como a gente viu em São Paulo e como a gente sabe que aconteceram em outras cidades e tememos muito que possam acontecer. Tem muitos pais, muita gente que está assistindo, a gente está preocupado com os seus filhos dentro das escolas. Eu sou particularmente defensor de segurança armada nas escolas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai colocar seguranças, num primeiro momento, sem armas. Acho que é uma medida, é um passo. É melhor do que fazer, e aí é outro fio da matéria dessa semana, política em cima de tragédia, que é o que eles sabem fazer muito bem. E fizeram. Ministros tentaram atribuir, vincular monstruosidades, o ataque com machadinhas contra crianças, essas tragédias nas escolas ao bolsonarismo cruel, vil, né? À direita. Então, eu acho que esse é um debate que a gente precisa enfrentar e eu queria te ouvir também sobre esses demagogos ideológicos que tentam fazer política em cima de tragédia. Eu vou começar pelo final. Esse pessoal que faz política em cima de cadáveres, em cima das famílias alheias, das desgraças alheias. Na política você tem que ter uma banda de trabalho, uma política séria. Quando você tem senso de comunidade, senso de continuidade daquele povo, daquele grupo social, né? Senso democrático, inclusive de convívio com o grupo alheio, você não pode a todo custo e a toda hora acusar os outros de tudo que é ruim que acontece para tentar fazer um ganho político nisso. Isso torna a política inviável. E a raiz da nossa esquerda está exatamente esta programação, porque a adesão deles à democracia foi uma conveniência, porque eles perderam na pancada, na luta armada que eles tentaram. Então, eles transcendem esses limites e, quando tem uma oportunidade, utilizam do espaço que tem, e é muito triste que autoridades, né, gente investido num cargo de ministro faça isso, para acusar os seus adversários políticos e relacioná-los a tragédias, a coisas monstruosas como essa. Sem nenhum nexo, mas apenas para tentar causar um dano na base da repetição. O outro ponto, que é sobre as reações, né, as ideias, isso me entristece, talvez tanto quanto a notícia dos crimes, porque mostra que a programação mental, aí sim, a cultura da elite política, ela é completamente desconexa ainda da realidade e lógica. Eu vi prefeitos falarem, nós vamos instalar um botão do pânico nas escolas. Eu vi gente falar, vamos remover 2 perfis lá do TikTok, como o Flávio Dino, ele já propôs, aliás, até removeu. Mas o ponto central, que é sobre dar a segurança de fato, aquele que pode impedir uma ação armada de alguém, que é o que é uma defesa armada, é o óbvio. Por que que temos esse ranço do uso de armas para a defesa das pessoas de bem? É muito grave isso. Nós vamos colocar seguranças desarmados nas escolas, eles vão funcionar como o tiozinho do portão. Diante de um garoto ou de um homem armado com um machado, com uma arma de fogo ou com uma faca, o que essa pessoa vai poder fazer? Vai ter que correr até um telefone e discar 190. Ou vai correr para apertar o botão do pânico. O botão do pânico aciona a polícia. Aí a polícia leva, se for tudo bem, uma polícia super eficiente, 5 minutos para chegar na escola. Quantas machadadas um psicopata dá em 5 minutos? Quantos tiros um psicopata dá em 5 minutos? Quantas facadas um psicopata pode dar em 5 minutos? São inúmeros, o prejuízo já está feito. E veja a falta de lógica. Depois que você tem a certeza do prejuízo, que é alguém armado invadir uma escola, aí você aciona a defesa armada, que é a da polícia, e ela chega só 5 minutos depois. Por que ela não poderia estar presente antes, com a possibilidade de evitar tudo isso? Isso é uma lógica elementar, mas a nossa elite não consegue entender.
Você dificilmente vai encontrar um líder político investido num mandato executivo que vai conseguir bancar essa posição. No legislativo hoje você tem, porque é uma nova força política com uma nova cultura chegando, mas ninguém ali ainda maturou a ponto de ter sido viável e está ocupando um cargo executivo que hoje é o grande responsável por medidas nesse sentido. Eu vi muito isso na época do Covid, medidas sem lógicas e tal, e o pessoal não conseguia atingir. E, infelizmente, isso está se repetindo agora. É verdade. E essa hipocrisia, né, Fabi? Essa hipocrisia da esquerda. Bom, eles já fizeram um palanque até em cima de caixão, né? Até em velórios, seja no ABC, né? Ou do showmício. Mas é demais, né? É demais. E esse problema que a gente está enfrentando de segurança, que está deixando as pessoas em pânico, que está um misto, né, de fake news, gente que está de fato ameaçando, a polícia está investigando, é uma das frentes, mas aí você tem um trabalho de investigação, você tem um trabalho dos pais que precisam ficar de olho nos seus filhos também, então tudo isso precisa ser falado, isso faz parte de planos de governo, de ação, para que isso não aconteça. Eu vi um vídeo americano que eu achei muito interessante, porque infelizmente eles têm muito essas tragédias lá, que ensina como você se defender na medida do possível, né, de um negócio tão horrível como esse, mas sim, é necessário enfrentar sim essas polêmicas, e a esquerda ela é falsa em relação a isso, porque eles andam com segurança armado, os filhos provavelmente não estão num lugar, né, que a pessoa pode pular um muro, como aconteceu, infelizmente, em Blumenau. Depois, também, quando vai falar do tratamento da pessoa, esse moço, não é um moço, um homem, né, de 25 anos, mas se a gente for para pôr culpa em alguém, ele cresceu em qual governo? Olha que ridículo ficaria essa discussão. Mas é assim que faz a esquerda. Então, a gente está olhando para tudo isso e está vendo que o discurso da esquerda está ficando de fora, porque, querendo ou não, todas essas tragédias estão acontecendo sobre o poder executivo, que é o Lula, não tem, e o Flávio Dino como ministro da Justiça. E aí eu preciso dar um abraço, porque foi, né, tchau, Lewandowski, né, o senhor está aposentado, mas deixou de herança para nós essas políticas, por exemplo, do enfrentamento ao Covid. Foi o Lewandowski que disse, olha, não é executivo federal que tem esse poder, não, vamos fatiar, ele gosta de um fatiamento, né, vamos fatiar também para o pessoal aí, governo municipal, governo estadual, e foi a zorra toda. Eu tenho certeza que se tivesse ficado centralizado, neste quesito teria dado melhor, né, o embate ao Covid, e aí o Paulo até estava, né, como deputado, pode até falar sobre isso. Mas a gente sabe que essas dificuldades e essas adaptações que a esquerda faz e relativiza, né? Depois a gente vai falar sobre a Shine, porque isso eu estou querendo falar muito. Depois eu vou explicar a parte tributária aí para você, minha senhora, entender direitinho.